Presencial. Os últimos tempos foram realmente desafiadores e estamos muito felizes por chegarmos até aqui, mais maduros, conscientes e fortalecidos na fé. Sabemos que, se agirmos com sabedoria, os momentos de dificuldade podem nos impulsionar para excelentes mudanças. E nós estamos aqui, mudando. Gostaria de, para iniciarmos a noite, convidar o pastor André para nos conduzir em um momento de oração. Boa noite. Convido a todos a, neste momento, conversarmos com Deus. Querido Deus, temos hoje uma noite especial. Muito mais do que estar presentes aqui, temos uma nova proposta a apresentar, que certamente será de muito valor aos nossos alunos, aos nossos filhos, para as suas vidas já agora e no seu futuro. Que tu possa abençoar essa noite com a tua presença e que saiamos daqui na certeza de que tu escolhe pessoas especiais para agir por meio delas para o nosso bem. Que tu possa, ó Deus, nos abençoar e abençoar a todos que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor. Continuando, então, gostaria de convidar para estar aqui no palco conosco a nossa diretora Dione. Boa noite. A minha perna está tremendo. De tanta saudade de estar assim num ambiente com os pais, com aquele sentimento acolhedor. E é o que a gente está sentindo hoje, depois de escutar as nossas professoras cantoras, né? Passa esse sentimento gostoso, né? E é isso que nós vemos aqui. E esses momentos, eles são muito importantes para nós. Através deles a gente sente a força, o incentivo, a esperança de continuar o nosso trabalho. Estar com vocês é muito importante porque nos mostra o quanto a gente está conectado. E nós estamos conectados pelo que é mais importante na vida de vocês, os filhos. E é este trabalho que a São Mateus faz. Nós queremos, através da união escola e família, ofertar tudo de melhor para os nossos filhos e estudantes. Obrigada pela presença de vocês. E queremos ter a certeza que, como as gurias cantaram antes,
se nós queremos dias melhores para sempre em nossas vidas. E para este momento eu convido então a Mariana, representante da Escola da Inteligência, para conduzir este momento. Bem-vinda, Mariana. Fique à vontade. Obrigada, Dione. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Que delícia a gente estar de volta nesse presencial, né, Dione? A minha perna também tá de ansiedade e de felicidade de estar reunidos novamente. Isso é muito bom, né? Muito bom. Dione, eu fiquei sabendo que a escola São Mateus tem uma história de longa data, né? De alguns anos. Me conta um pouquinho. Na verdade, assim, ano que vem, 2022, nós estamos completando 70 anos. 70 anos de história. E ela nasceu com aquele objetivo do que o Martinho Lutero sempre dizia, né? Ao lado de cada igreja, uma escola. E é isso que alguns membros da comunidade luterana, eles fizeram, construíram a São Mateus. Que legal. E vocês são uma escola cristã, então, né? Sim. Como que vocês trabalham isso dentro do currículo? Na verdade, assim, o nosso objetivo, nós temos o nosso objetivo é a educação, mas uma educação integral. E quando a gente fala em educação integral, a gente tem que se preocupar também com a parte da confessionalidade, né? E isso nós trabalhamos diretamente todos os dias com os nossos alunos. Além da disciplina de ensino religioso, os alunos do turno da manhã e os alunos do turno da tarde, eles têm um momento de reflexão, né? Um momento de estar próximos de Deus. E o nosso objetivo com isso é semear, mostrar o amor de Deus para a família São Mateus, né? Nossa, que importante isso, né? Mas a gente está vivendo um novo normal, né? A gente está atendendo uma nova geração. Como é que a escola São Mateus está se preparando para isso, para esse futuro? Na verdade, assim, ó, o mundo está muito rápido, tudo acontece muito ligeiro. E o que a gente observa é que a educação também não pode parar, ela tem que acompanhar. E é isso que nós temos buscado nos últimos anos. Trazer novidades, trazer tecnologia, preparar os nossos alunos, né, para o mercado de trabalho, preparar eles para a vida de uma forma diferente, né, fortalecendo eles emocionalmente. E é por isso que então nós buscamos novas parcerias, é por isso que nós buscamos a Escola da Inteligência. E eu acho que chega de falar, né, os pais vieram para te escutar, né, então eu passo a palavra para ti, Mariana. Fica à vontade para conduzir esse momento. Certo? Muito obrigada. Então tá, gente. Então vamos conhecer que tal de Escola da Inteligência que é essa, né? Primeiramente eu quero me apresentar um pouquinho melhor. Eu sou a Mariana Jacobi, sou consultora da Escola da Inteligência. Minha história com a Escola da Inteligência já tem uma certa longa data, não é de agora, né? E não só como consultora. Há alguns anos atrás, não vou entregar a minha idade, obviamente, eu saí de sala de aula, né? Eu sou professora de formação e eu dava aula numa escola lá na minha cidade, em Novo Hamburgo, aqui pertinho de vocês. E caiu assim nas minhas mãos, eu fui escolhida a dedo para ser aplicadora do programa da Escola da Inteligência na escola que eu trabalhava. Na época, bastante tempo já, o programa estava recém chegando no Rio Grande do Sul, então a gente aplicou um programa piloto, era algo inovador. E foi escolhido somente 2 professoras da escola para fazer essa aplicação, não ia ser a escola toda que ia aplicar naquele momento, porque era um teste. E caiu nas mãos aqui desta pessoa que vos fala. Na época eu dava aula para um 3º ano do fundamental, né, com os pequenos, e eu simplesmente me apaixonei. Porque veio totalmente de encontro com aquilo que eu acreditava, com aquilo que, de certa forma, eu já fazia em sala de aula como professora. Só que de uma forma um pouco mais sistematizada, com um embasamento, né, e que me deu
me possibilitou explorar aquilo que eu acreditava, os valores que eu acreditava e a forma de educar que eu tanto buscava de uma forma mais palpável. E corta para alguns anos depois, quando eu fui convidada para fazer parte da equipe, para trabalhar como consultora da Escola da Inteligência e poder levar isso para outras escolas, para outras cidades, para que outras pessoas também conheçam essa proposta, pela qual eu me apaixonei e sou suspeita de falar. Espero que hoje aqui vocês possam sentir o gostinho do que realmente vai acontecer e vocês vão sentir, vão ver acontecer na vida dos filhos de vocês, né, da equipe, da escola e também das famílias a partir do ano que vem. Para a gente começar, eu queria primeiro dizer e dar as boas-vindas para vocês, para esse novo modelo de educação, digamos assim, porque nós acreditamos num modelo de educação permeado pelo amor, pelo carinho, pela afetividade e também que acompanhe as exigências, as habilidades e competências trazidas pela BNCC. Para a gente começar, eu queria pedir para que vocês ficassem de pé. Vou fazer uma brincadeira com vocês aí. Vamos ficar de pé. Muito bem. Agora eu vou pedir para que vocês estendam o braço direito. Estende o braço direito, o dedo. Aponta o dedo aí. Vocês vão apontar esse dedo de vocês para onde fica o norte. Não vale copiar do coleguinha. Vai na fé. Acredita e vai aonde tu acha que é o norte. Dá uma olhadinha em volta aí. Tá todo mundo apontando para o mesmo norte, gente? Quantos nortes a gente tem aqui em Sapiranga? Lá em Novo Hamburgo tem um só. Pode baixar o braço, pode sentar. Brincadeiras à parte. Mas como é difícil, às vezes, a gente saber a direção certa, se a gente não tem alguma ferramenta, algum objeto, algo que nos guie, que nos mostre o melhor caminho, ou aonde a gente quer chegar. Hoje a gente tem, né, se a gente for pensar há tempos atrás, se usaria uma bússola para saber onde é o norte. Hoje a gente está mais moderno, a gente usa o GPS, não precisa mais da bússola. Mas, de certa forma, a gente tem o nosso guia. Na educação dos nossos filhos, também é assim. A gente precisa saber onde a gente quer chegar, a gente precisa ter um norte. E muitas vezes a gente precisa desse guia, desse auxílio, dessa ferramenta que vai nos ajudar a encontrar esse norte. Às vezes o pai está apontando para um norte, a mãe está apontando para outro, e aí a gente não sabe para onde caminhar, a criança não sabe para onde caminhar. A família precisa encontrar um caminho em comum, um objetivo em comum. E é isso que a Escola da Inteligência quer fazer para vocês. Quer participar e ser um instrumento, um guia para ajudar vocês a construir esse caminho, o melhor caminho para cada família. A cada família encontrar o seu norte. Pode passar o slide, por favor? A Escola da Inteligência é um programa de educação socioemocional. Ela foi criada, idealizada pelo nosso querido Augusto Cury, Dr. Augusto Cury. Já ouviram falar? Acredito que a grande maioria sim, né? Dr. Augusto Cury é um psiquiatra e escritor. E há bastante tempo atrás, né? Devido à sua experiência com consultório, de atendimento e tudo mais, ele se deu conta o quanto que as doenças emocionais estavam crescendo e que, de certa forma, ele
com mais de 30 anos de estudos sobre o funcionamento da nossa mente, da nossa psique, ele entendeu que muitas destas doenças poderiam ser evitadas se a gente trabalhasse na prevenção desde cedo. Então, ele escreveu a teoria da inteligência multifocal, que nós chamamos de TIM. Não é a operadora de telefone. Daqui para frente, quando vocês ouvirem lá na escola falarem de TIM, vocês já sabem o que é, porque a gente vai falar muito disso o ano que vem. A teoria da inteligência multifocal justamente explica como é a construção dos nossos pensamentos e das nossas emoções e o quanto que isso também está ligado à nossa aprendizagem. A partir daí, ele percebeu que ele precisava de alguma forma levar isso para dentro das escolas, para que isso fosse oferecido, desenvolvido desde pequeno. Assim como a gente vai na academia, que a gente vai lá e treina o nosso músculo para ele ficar fortalecido, educação socioemocional também é assim. A gente treina a nossa mente, a nossa consciência, para deixar ela mais forte. E assim, nós mesmos conseguimos encontrar dentro de nós as ferramentas necessárias para fazer a gestão da emoção e dos pensamentos e não adoecer. Ser alguém mais saudável emocionalmente. Claro que falando assim, nossa, mas parece um passe de mágica, é tudo muito fácil. Claro que não, né? E a gente vai trabalhar isso com vocês arduamente, com muita dedicação, para que vocês possam ver as mudanças acontecerem dentro da escola, com os filhos de vocês e também dentro da família. Que cada um vai poder ter a oportunidade de desenvolver um pouco mais as habilidades e competências socioemocionais para alcançar essa tão almejada, né, saúde socioemocional. Eu queria passar um videozinho, que é do Dr. Augusto, explicando um pouquinho também sobre a Escola da Inteligência, e daí a gente volta a conversar mais um pouquinho. Você pode liderar uma empresa com milhares de funcionários. Você pode trabalhar com processos e também operar computadores com inteligência artificial no mais alto nível técnico. Mas formar um ser humano capaz de gerenciar seu estresse, trabalhar perdas e frustrações, não se curvar à dor, mas se tornar mais forte e resiliente diante das contrariedades. E também um ser humano altruísta, generoso, ousado, inventivo e reinventivo, capaz de escrever os capítulos mais importantes de sua história nos momentos mais difíceis de sua vida, é o maior de todos os desafios. Queridos amigos, há mais de 5 séculos que a educação mundial ela ganhou estatura, envergadura, atingiu cada vez mais o máximo de crianças, adolescentes e adultos jovens. Mas o sistema educacional vigente no mundo, ele é muito cartesiano, racionalista, leva os alunos a conhecerem do pequeno átomo que nunca verão ao imenso espaço que nunca pisarão, mas não os leva a conhecer o planeta mente, que todos os dias nós andamos, respiramos e vivemos. Leva-nos a conhecer as forças da física, por exemplo, ação e reação, mas não nos leva a entender as forças da emoção. Por exemplo, quando alguém me ofende, eu tenho que aprender a entender que minha paz vale ouro, o resto é irrelevante. Essa é uma força poderosa para proteger a minha mente contra as contrariedades, contra as ofensas, as crises e as perdas. Por exemplo, você, quando opera um computador, satura-o de informação para dar respostas
melhores nas situações mais complexas. Mas a mente humana, ela prioriza não a quantidade de dados, mas a qualidade dos dados. Eu tenho que aprender a usar as informações para dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Por exemplo, numa situação de desafio, de perda ou de lágrimas, eu tenho que saber que eu posso e devo fazer a mais importante viagem que um ser humano deve empreender, uma viagem para dentro de mim mesmo. E nessas circunstâncias, eu recolho-me e eu impugno pensamentos perturbadores. O meu eu, usando a figura do teatro, sai da plateia e ele se torna diretor do meu próprio script. Eu acabo, então, dando um choque de lucidez às minhas emoções e aos meus pensamentos que me asfixiam. Portanto, a educação cartesiana, racionalista, que sempre levou o ser humano a conhecer o mundo de fora, precisa agora ser reinventada para uma educação que tenha gestão da emoção, para uma educação que tenha habilidades socioemocionais. Por isso, temos o programa Escola da Inteligência, que veio revolucionar a maneira como o ser humano deve ser formado, deve desenvolver autonomia, autocontrole, capacidade do seu eu ser autor da sua própria história, o tanto quanto possível, mesmo diante dos desafios da vida. Portanto, queridos pais, queridos professores, vamos todos juntos nesta empreitada para desenvolver as habilidades fundamentais para que possamos deixar de ser espectadores passivos e, de fato, nos tornarmos protagonistas da nossa própria história. A vida é bela e breve como gotas de orvalhos. Nessa breve existência, nesse pequeno parente do tempo, nós temos que, de fato, encontrar as mais belas habilidades para que o sentido de vida, para que as nossas relações sociais, para que a minha capacidade de sonhar, para a minha capacidade de empreender seja o mais saudável possível. Porque não somos mais um número na multidão. Não somos mais um número de cartão de crédito e nem um número de identidade. Nós somos seres humanos complexos e completos. Estamos formando alunos que vão fazer a diferença no teatro social, porque perceberão que a vida é um espetáculo único e imperdível. Um forte abraço do psiquiatra e escritor Augusto Cury e parabéns, porque o seu filho está numa escola notável que tem o programa Escola da Inteligência. Uma escola que acredita nesse novo modelo de educação, que busca, né, inovações, que busca se enquadrar e se encaixar numa nova proposta que vai atender às necessidades da nova geração. A geração mudou, o mundo mudou e a educação também precisou mudar. E a gente tem feito isso nos últimos anos, a passos de formiguinha. E a pandemia talvez veio contribuir para que essa mudança acelerasse um pouquinho mais, né? Pode passar o slide, por favor. O próximo. Ah, ficou com a letra uma por cima da outra? Enfim. É engraçado que, infelizmente, a minha geração, a geração de vocês, né, da maioria que está presente aqui hoje, não foi ensinada a lidar com as próprias emoções. Muitos adultos hoje não sabem gerenciar. Nós fomos ensinados acreditando que existiam sentimentos errados ou que a gente tinha que reprimir. E é natural que a gente repasse esse modelo de educação para os nossos filhos também. A gente tem a tendência a ignorar ou não validar aquilo que a criança pensa ou sente, por achar que ela não tem maturidade suficiente ainda para saber o que ela está sentindo, ou o que ela está fazendo, ou o que ela está pensando. A gente se esquece que lá na nossa infância, na nossa adolescência, a gente se sentia
muito mal quando os nossos pais faziam isso com a gente, de não nos dar ouvidos, de não nos dar importância. E nós, pais, educadores, eu digo nós, porque eu, além de educadora, também sou mãe e me coloco nessa posição, me preocupo muito com a educação da minha filha. Nós temos o dever de trabalhar na prevenção da saúde emocional deles. Não adianta a gente querer remediar, a gente precisa prevenir. Quando os nossos filhos são pequenos, na verdade, desde quando ele está na barriga da mãe, a gente já se preocupa em preparar a bagagem deles, seja para onde eles vão, né? Quando a gente vai para o hospital, ter o neném, a gente prepara a mala da maternidade. Quando eles são um pouquinho maiores, né? Se a gente vai para a praia fazer uma viagem em família, a gente arruma a mala com aquilo que vai precisar naquela viagem, né? Com aquilo que é adequado ao lugar onde a gente vai. Conforme eles vão crescendo, vão para a escola, vai ter um piquenique. A gente arruma a mochila, a gente arruma a lancheira, com tudo que a criança vai precisar. A gente se preocupa com cada detalhe, né? Na vida também é assim, ou deveria ser. Todos os dias nós estamos ajudando os nossos filhos a arrumar a sua mala da bagagem da vida. Todos os dias, através do nosso comportamento, da nossa fala, dos nossos conselhos, da nossa forma de agir e lidar com as emoções, nós estamos colocando alguns itens na bagagem da vida deles. Infelizmente, pode passar, por favor? Infelizmente, essa bagagem tem sido mal preparada pela sociedade. Muitas vezes, essa bagagem está vazia, com pouca coisa ali dentro. Porque muitos de nós talvez, fomos criados num outro modelo de educação, onde a gente aprendia com o próprio erro, ou a vida nos ensinava, né? E aí, muitas das coisas que a gente viveu e vive na vida adulta, a gente não tem bagagem na nossa mala para lidar com aquilo. E nós queremos auxiliar vocês na construção dessa bagagem, para que os filhos de vocês estejam preparados, não só para os desafios acadêmicos, de conhecimento, né? De um bom emprego, de um currículo, mas que eles estejam preparados para aquilo que é essencial para a vida, para os desafios que eles vão enfrentar. A gente não tem como saber o que eles vão viver, mas a gente pode contribuir na bagagem deles através das nossas experiências. A gente pode colocar na bagagem aquilo que é adequado para a vivência e para o momento de agora. Às vezes a gente tem a tendência de ficar tentando trazer os nossos filhos, porque na minha época era assim. Mas o meu pai, minha mãe me ensinaram assim, assim, assim. Mas nós vivemos uma outra realidade, os nossos filhos nasceram numa outra realidade. Talvez aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais não vão servir para os nossos filhos, porque eles são muito diferentes de nós. Não é que o que nós aprendemos ou a forma que os nossos pais, avós educaram estava errada. Eles fizeram e deram o melhor de si com aquilo que eles tinham de informação para aquela época. Que bom que hoje a gente tem acesso a muito mais informação, em que a gente também pode dar o nosso melhor. A gente não precisa simplesmente reproduzir um padrão. A gente vai reproduzir aquilo que a gente acredita. Obviamente que a gente vai carregar os nossos valores, a gente só não pode se prender nas crenças limitantes. Pode passar, por favor? Mais um. Eu queria trazer alguns dados para vocês, algumas estatísticas que nos comprovam o quanto que a sociedade não tem preparado muito bem essa mala da vida. A pandemia intensificou isso ainda mais. Olha para quem está do teu lado. Pode olhar. Olha para quem está do teu lado. Você agora escolhe. É você
ou a outra pessoa que vai ter ou já tem algum problema emocional? E aí, decidam. Brincadeiras à parte, mas as estatísticas nos mostram que hoje 50% da população mundial já tem ou vai ter algum problema emocional. Nós temos duas escolhas aqui. Pegar isso para si ou empurrar para o outro? Mentira. Nós não precisamos entrar nessa estatística. Se a gente agir, os nossos filhos não precisam entrar nessa estatística. Mas a gente precisa pensar nisso. Não pode ficar só varrendo para baixo do tapete. Tem outros dados bem alarmantes também que, né, com a pandemia nos apareceram. 23% das pessoas relatam dificuldade para dormir, que isso aumentou muito. 45% relatam aumento da ansiedade. 50% no aumento do número de violência doméstica. E 20% das pessoas entre 15 e 49 anos aumentaram o consumo de álcool durante a pandemia. Esses são problemas reais, que às vezes pode parecer que não estão muito próximos da nossa realidade. Não, lá em casa está tudo bem. Mas a gente precisa trabalhar com isso para que os nossos filhos não entrem nas estatísticas. Pode passar, por favor. Nós vivemos um bombardeio de informações. Hoje nós chamamos de infopandemia. Durante esse período em casa, né? Quanta informação! E o que seria de nós? O que é de nós se a gente não conseguir fazer um filtro para dar conta de todos esses números que chegam? São milhões de informações que nos chegam através das redes sociais, de ligações, de e-mail, de jornal, da televisão. Nós precisamos gerenciar, aprender a gerenciar isso, para que a nossa mente não nos pregue peças, para que a gente não sofra da síndrome do pensamento acelerado. E todos nós aqui em algum momento acho que já nos sentimos assim. Parece que a gente deita para dormir e o nosso cérebro não desliga. Quem aí já sentiu isso? É difícil, né? E a gente precisa buscar formas de lidar com isso. Os nossos filhos também lidam. E com a volta para o presencial, com a volta deles para a escola, vocês podem perguntar para a equipe. A gente percebe as crianças com irritabilidade, com falta de concentração, com inquietude, mais ainda do que era antes, né? Porque essa privação social acarreta consequências para a nossa saúde mental, ainda mais para os nossos filhos, para as crianças, para os adolescentes. Pode passar. Nós atendemos, quem aí tem filhos de 10 a 22 anos? Os pré-adolescentes e adolescentes, né? Essa é a geração Z. A geração Z é uma geração considerada muito conectada. É uma geração que é muito segura em termos físicos. Porém, eles são altamente inseguros emocionalmente. Porque eles vivem uma grande pressão por causa das redes sociais. Uma vida paralela. Aquilo que eles acreditam que é a vida linda, maravilhosa da blogueira que acorda de manhã e posta toda maquiada, que acordou assim, né? Ai, acabei de levantar. Perdem a noção da realidade. É a geração que tem uma pressão para dar opinião. Eles não são especialistas em nada, mas eles precisam saber de tudo e eles têm a última palavra. E é uma geração que foi apontada como uma das mais ansiosas do momento. Pode passar, por favor?
Agora eu quero que vocês olhem para esses objetos aqui. Acho que agora vocês vão entregar a idade. Quem aí já usou pelo menos um desses itens aqui? Com certeza, né? 2, 3, todos. Para nós, esses objetos são conhecidos, né? Para mim também. Talvez se vocês perguntarem para os filhos adolescentes de vocês, alguns eles vão reconhecer e outros não. Os adolescentes não sabem o que é aquela fita lá, a fita cassete. Não sabem, né? Ou se sabem é porque já ouviram falar ou já viram de alguém assim mais velho que tem guardado uma lá no fundo do baú. E as crianças, então, os menores de 10 anos, vocês acham que os filhos de vocês sabem exatamente para que serve, como é que funciona cada uma dessas coisas ali? Uma lista telefônica? Quanto tempo, né? Parece algo, são objetos aí que já ficaram para trás, que hoje caíram no desuso. E quando eu olho para esses objetos, falando aí da geração Z, eu quero chegar na geração alfa, que é a geração das crianças, né, abaixo de 10 anos. Quem aí tem filhos abaixo de 10 anos? Levanta a mão. Ó, uma grande parte. E aí, é fácil de lidar com essa geração? É um desafio, né? Nenhuma das duas é fácil. Mas, a geração alfa, por que eles são tão diferentes de nós? Eles são a primeira geração 100% nativo digital. A geração Z passou pela transição. Por isso que alguns reconhecem algumas coisas da nossa geração. Porque eles passaram essa transição do analógico para o digital. As crianças, até os 10 anos, né, a partir aí, abaixo de 10 anos, não passaram por essa transição. Elas nasceram no digital. E elas dão um baile na gente. Elas sabem mexer melhor que nós num computador, num celular. É ou não é? Ou é só eu? Porque minha filha tem 1 ano e 7 meses. Eu não dou um celular para ela. Mas se ela pegar, a menina, ela sabe entrar no YouTube para botar vídeo? Como? Como? Porque isso faz parte do dia a dia. Faz parte, é natural para eles. Enquanto que nós temos que, suar para aprender como é que faz as coisas lá no tablet, no computador, para eles é natural. Pode passar. A geração alfa são, então, a primeira e única geração até agora, né, considerada 100% nativos digitais. Eles são hiperconectados, eles são versáteis, se adaptam muito bem às mudanças rápidas, são muito questionadores. Eles são atentos, observadores, curiosos, naquilo que é do seu interesse, claro. Por que eu queria trazer essas questões para vocês da nova geração? Justamente para a gente se dar conta que se a gente continuar querendo aplicar um modelo de educação da geração passada, o que a gente vai estar colocando na bagagem, na mala deles? Habilidades daquilo que nós enfrentamos, dos desafios que nós passamos na nossa vida analógica? Não vai fazer sentido. A gente precisa conhecer a fundo os nossos filhos e a realidade que eles vivem e as características deles para colocar na bagagem deles aquilo que é essencial para eles, para o momento que eles vivem e aquilo que eles vão viver. Pode passar. A BNCC, que é a Base, né, Nacional Curricular, ela já traz essa preocupação há algum tempo, do quanto que as escolas precisam inserir dentro do currículo as questões socioemocionais, trabalhar isso dentro da escola, né? Então, dentro das habilidades que são citadas, todas essas aqui são socioemocionais. Outro órgão extremamente importante
de guia, né, para a educação, pode passar, é o Fórum Econômico Mundial. Eles trazem e demonstram o novo modelo do mercado de trabalho, do futuro mercado de trabalho e atual, que logo mais nossos filhos também serão inseridos. Hoje, o maior desafio não é ter conhecimento, mas é transformar todo esse mundo de informação que está na palma da mão deles em algo útil, em algo que realmente vai fazer a diferença na aprendizagem própria e também pensando em comunidade, né, para poder contribuir com a sociedade. O Fórum Econômico Mundial traz também as habilidades e competências socioemocionais, porque acredita-se que hoje o mercado de trabalho, a pessoa ela é contratada por um excelente currículo, mas ela é demitida porque ela não sabe ouvir um não, porque ela não consegue acatar ordens, porque ela não sabe trabalhar em equipe, porque ela não sabe lidar com as próprias frustrações. Essas questões que talvez para quem é pai, mãe de criança pequena, pode ser que esteja bem distante, mas é desde já. Educação socioemocional não se trabalha de um dia para a noite, é trabalho de formiguinha. A gente vai plantar uma semente e a gente vai regar e a gente vai ver essa semente nascer, crescer, para lá na frente nós colhermos os frutos. Os filhos de vocês colherem os frutos e a sociedade também, porque nós vamos deixar, nós queremos deixar para a sociedade filhos melhores, para automaticamente nós termos uma sociedade melhor também para os nossos filhos. Pode passar, por favor. Bom, quero fazer uma brincadeira agora com vocês. Vamos quebrar o gelo, né? Falei demais. Não vim aqui para falar de coisa ruim, de estatística, de números. Eu queria explicar um pouquinho como que funciona, como que a Escola da Inteligência vai trabalhar isso. Eu vou ilustrar para ficar mais fácil da gente entender. Então, eu tenho aqui comigo um balão. Tá todo mundo vendo meu balão? Nós vamos imaginar que esse aqui é o meu balão da calma, tá? Meu balão da calma não, meu balão da paciência. E aí, vocês vão ter que me ajudar. Ao longo do nosso dia, a gente sai para trabalhar, né? Alguns de nós, ou talvez trabalhem em casa, enfim. Eu fiquei tanto tempo de home office que já estou até achando estranho quando saio para trabalhar. Para cada coisa que nos tira do sério, que nos irrita, que nos incomoda, a gente vai enchendo o nosso balão. Só que eu quero a ajuda de vocês, porque eu quero que vocês me digam quais são as coisas do dia a dia de vocês que tiram vocês do sério, que faz encher o balão da paciência. Quem sabe me dizer? Não precisa ter vergonha. As coisas saírem fora do planejado. Concordam? Quem é mãe de bebê, eu acho que não vai poder nem dizer nada, porque não dá para planejar nada. Eu com a minha de 1 ano e meio ainda não consigo me planejar muito. Mas concordo contigo, porque eu também tenho essa coisa de querer sempre estar com tudo no controle, né? Então, vou encher um pouquinho meu balão aqui. O que mais? Atrasos. Dai-me paciência. Adorei. Vamos lá. O que mais? O trânsito. Aqui em Sapiranga vocês têm problema com isso também? Trânsito sabe deixar a gente nervoso, né? Vamos lá.
Que mais? Falta de empatia das pessoas. De não olhar ao teu lado, né? De não saber se colocar no teu lugar. Muito bem. Tá ficando cheio meu balão. Mais uma coisa. Pensem aí no dia de vocês. Sobrecarga de tarefas e responsabilidade. E tem mais alguma coisa que eu ouvi lá de trás? Desorganização. Sou do teu time. Tem uma coisa com desorganização também. Muito bom. Bom, meu balão agora ficou cheio, né? Aí imaginem que eu saio de manhã para trabalhar e a cada coisa que isso vai me irritando, meu balão vai se enchendo, certo? Espera aí que eu vou ter que fazer um nozinho nele. E aí, depois de passar um dia exaustivo, onde a gente pegou trânsito, onde alguém não teve empatia, estava tudo desorganizado lá no trabalho, a gente levou uma bronca do chefe, o cliente chegou atrasado, e aí o nosso balão tá assim. No final do dia a gente chega em casa, e aí a gente abre a porta de casa, a primeira coisa que a gente vê é uma louça na pia, a pia transbordando. Aí a gente olha para a sala, tem um casaco, tem um tênis no meio do caminho, tem brinquedos espalhados para tudo que é lado, a cama que não foi arrumada. E aí, o filho perguntando, o que nós vamos comer? O que tem para jantar? E aí, o que acontece com o nosso balão, gente? Não vou estourar, prometo, prometo. O balão, ele estoura. E normalmente a gente estoura o nosso balão com as pessoas que a gente mais ama. Mas será que é por causa daquela pessoa que o meu balão estourou? É uma somatória de um dia inteiro, às vezes de uma semana inteira, que eu estou guardando e não gerencio aquilo que eu estou sentindo. Eu não esvaziei o meu balão antes de chegar em casa. E aí eu estouro. Eu ajo sem pensar, eu falo coisas que eu me arrependo, eu arranjo um culpado para estar me sentindo estressado. O que nós queremos fazer? Bom, agora eu quero a ajuda de vocês novamente. Quero que vocês pensem comigo. Bom, o que eu posso fazer para esse balão não estourar? Quais habilidades vocês acham que vocês precisam para conseguir lidar com todas essas questões que vocês levantaram aqui, que a gente encheu o nosso balão? O que a gente precisa? Resolver. Ok. Como? Com o quê? Paciência. Muito bem. Peraí. Para cada uma das coisas que vocês me disserem aí, eu vou colocando uma fitinha aqui no meu balão, tá? Então, aqui, paciência, controle, que mais? Planejamento. Como? Desapego. Escutei alguém falar mais alguma coisa que eu acho que passou. Respirar fundo. Contar até 10. Muito bem. Ter calma, né? Que mais? Oração. Muito bom. Vou fazer isso com uma mão só, né? Já deu. Percebam, né? Que o meu balão agora tem uma proteção aqui. E aí, digamos que eu chego em casa e quando acontece alguma coisa,
era para ter acontecido. Acabou com a minha dinâmica. Mas vocês viram, né, que eu consegui enfiar o negócio ali e ele tava esvaziando, ele não tava estourando. Acho que a fita não foi suficiente, viu? Poxa vida. Mas acontece. Tô me sentindo aqueles mágicos que fazem a mágica e dá errado, sabe? Primeira vez que isso me acontece. O que eu quero dizer para vocês? Aquelas fitas que a gente colocou ali são as habilidades e competências socioemocionais. A gente precisa aprender a proteger a nossa emoção. Para que quando a gente chega em casa, o nosso balão não estoure. O que ia acontecer? O que era para ter acontecido com esse balão? Ele vai se esvaziando aos poucos. Quando a gente aprende as ferramentas de gestão da emoção e dos pensamentos, a gente consegue fazer isso para evitar que o nosso balão estoure. Significa que a partir de amanhã, então, eu não vou nunca mais me estourar? Não. É um exercício diário e constante. Mas quando a gente toma consciência disso, fica muito mais fácil da gente pensar antes de agir, antes de estourar, né? E é isso que a Escola da Inteligência quer fazer. Não só com os filhos de vocês, com vocês também. A Escola da Inteligência é para todos. É para as crianças, é para a equipe escolar, para os professores, para a família, para que todos tenham acesso à educação socioemocional. Fez sentido? Apesar do meu balão ter estourado? Pode passar, por favor? A Escola da Inteligência vai trabalhar, então, a partir de uma aula semanal, né? Assim como outras aulas e outras disciplinas que nós temos dentro do currículo. Educação socioemocional vai fazer parte agora do currículo. Uma vez por semana, os filhos de vocês vão ter aulas da Escola da Inteligência, com o objetivo de desenvolver mais de 50 habilidades socioemocionais que vão dar o embasamento para que a gente consiga alcançar e construir as competências socioemocionais que já são exigências da BNCC e do Fórum Econômico Mundial. Pode passar. Nosso material, ele tem o embasamento teórico do Dr. Augusto Cury, da TIM, Teoria da Inteligência Multifocal, mas não só isso. Nós temos a contribuição de outras áreas do conhecimento, como a área da psicologia, da pedagogia, da neurociência, da biologia, da filosofia, que dão toda a base de tudo que vai ser trabalhado. Importante, Escola da Inteligência é um programa, não é um sistema de ensino, não é só um livro didático. O livro é uma das ferramentas que os professores vão utilizar para poder ser o guia deles na sala de aula. Mas a educação socioemocional não se faz só com o livro, não se faz só com o professor. Precisa todo mundo falar a mesma língua para que a gente consiga desenvolver isso e alcançar os objetivos que a gente quer ver lá na frente. Próximo. A Escola da Inteligência, como eu falei, não é só para o aluno. Então, a gente tem uma abrangência, né? Além do livro, né, que o aluno vai receber, dentro desse kit vem o livro do aluno, vem um livro para a família. Então, a gente tem aí diferentes formas de oferecer e desenvolver as competências socioemocionais para os 4 públicos, para a família, para o aluno, para o professor e para toda a equipe escolar. Então, todo mundo sai, né, ganhando aí com isso. Além dos livros didáticos, vocês vão ter o livro da família, onde vocês serão convidados a participar de um curso de desenvolvimento o ano que vem, no decorrer do ano, onde a gente vai se encontrar novamente, para poder falar sobre isso, trazer temas importantes que envolvem a educação, família. Os professores serão capacitados, terão cursos para poder lidar, né, e aplicar isso de uma maneira efetiva. A equipe toda vai trabalhar e vai ser conduzida a desenvolver isso.
né, para que toda a escola possa vivenciar isso também, toda a comunidade. E para isso, não é só o livro, nós temos o digital, a gente tem aplicativos, depois eu vou dar uma pincelada para que vocês conheçam, os cursos, a assessoria, a consultoria que faz esse acompanhamento durante todo o ano, são vários encontros para poder acompanhar se o programa está sendo bem aplicado, se está tudo bem, se tem alguma dúvida, né, com o intuito de ajudar mesmo a coisa a fluir da melhor forma possível. Pode passar. Aqui, eu quero só demonstrar aqui, para que vocês conheçam um pouquinho do material, aqui o livro, no caso do aluno, mas vocês vão receber isso no ano que vem, vão poder, né, folhear, olhar com bastante calma o material. Eu acho que na secretaria também já tem alguma coisa ali que os pais conseguem ver, né? O nosso material da educação infantil começa nos 3 anos, na faixa etária dos 3 anos, e até o 4º ano, 5º ano aí, que é um ano de transição, a forma como é trabalhado com as crianças é muito lúdica. Então, todo esse embasamento teórico é óbvio que vai ser trabalhado de uma forma adequada para a criança. Para isso, nós desenvolvemos os personagens, né, da Escola da Inteligência, que são animais da Floresta Viva, onde nós temos o professor Corujão, que é a nossa figura do professor, né, que faz aí, que traz os ensinamentos, e os outros animais. Cada um desses animais trazem consigo características saudáveis e não saudáveis que foram inspiradas no ser humano. Para quê? Para que através das histórias, sem perceber, a criança consiga se identificar. Que todos nós temos qualidades, defeitos, sentimos raiva, sentimos amor. Mas o que a gente faz com isso? É através das histórias, que são muito coloridas, convidativas, e que fazem a gente entrar no mundo da fantasia junto com eles, é que eles vão se identificando e construindo isso sem nem perceber. Os animais, eles também têm constituição de família, diferentes uns dos outros, têm dificuldades, e é a partir, né, ao longo dessas histórias, que o professor Corujão vai conduzindo com muita sabedoria esses animais para que eles vão também desenvolvendo essas habilidades e competências. A partir do 5º ano, existe aí uma transição, onde esses animais eles passam a não aparecer mais, e aí a gente tem os personagens adolescentes, pré-adolescentes. E o material do 4º já começa com essa transição e fica entre os animais e os personagens humanos. E o 5º ano só aparece mais o professor Corujão fazendo aí a mediação dos personagens. Por que eu trago isso? Porque o 5º ano também é um ano bem decisivo, diferente aí, né? Eles estão deixando de ser criança, mas ao mesmo tempo ainda não são adolescentes. E esse precisa ser um material muito específico para conseguir prender o interesse deles. Eu sou suspeita e eu amo o material do 5º ano porque ele é todo um mistério. O material são revistas e cada revista é uma sequência e eles só descobrem o final do mistério no último livro, lá no final do ano. Então faz com que eles devorem, eles querem material, sabe? É muito, muito gostoso, delicioso de ver. Depois a gente tem também os materiais dos maiores, do Fundamental 2, também tem do ensino médio, né? Nós trabalhamos dos 3 anos até o 3º ano do médio. E para cada série, a gente vai trabalhar uma temática diferente. Porém, todas elas vão dar a possibilidade da gente desenvolver todas as habilidades e competências que são necessárias, tá? Só que de formas com enfoques diferentes. Então, por exemplo, o 6º ano trabalha mentes brilhantes e emoções saudáveis. Vai trabalhar a questão de fazer escolhas saudáveis. Vai trabalhar a questão da importância do sono. Que o sono é a nossa máquina, é quem faz a nossa máquina funcionar. São questões muito importantes e que nessa idade fazem muita diferença. 7º ano vai trabalhar os códigos da inteligência. Os códigos da inteligência são as chaves
que fazem a gente conseguir se desprender a nossa inteligência emocional das armadilhas que a nossa própria mente nos coloca. O 8º ano trabalha o eu no comando da mente, fazendo uma analogia de que a gente precisa ser o piloto do nosso avião. Que a nossa mente é como se fosse uma nave e a gente é que precisa estar dirigindo ela. Então é uma analogia. No 9º ano eles vão trabalhar o Ser Humano Sem Fronteiras e vai trazer todo um enfoque para o trabalho social, para a empatia, do olhar para o outro, de se colocar na sociedade de uma forma mais contribuinte. O ensino médio também, né? Então a gente tem a identidade e liderança do eu, que vai trabalhar no 1º ano a questão de liderança saudável, positiva. O eu em cena do 2º ano vai trabalhar com uma analogia que a gente precisa estar em todos os papéis da nossa vida. Nós precisamos ser protagonistas, nós precisamos estar nos bastidores, nós precisamos estar na plateia, porque quem faz a coisa acontecer, o espetáculo da nossa vida, somos nós mesmos. E o último, o 3º ano, vai trabalhar bem especificamente as questões da gestão da emoção, preparando para o vestibular, para a organização, para estudos, para a escolha profissional. Então é bem bacana. E aí nós temos alguns aplicativos. Ali ficou tudo junto também, eu acho que são imagens separadas. Vê se consegue separar ali para mim, por favor. Não sei por que ficou assim. Nós temos os aplicativos. Para as crianças, são 2 aplicativos, o WayPlay Music e o WayPlay Games. O Music vai trazer as músicas que são trabalhadas dentro do material e o Games tem joguinhos educativos para que as crianças possam aprender brincando também. Para os jovens, a gente tem o PIGE, que é o Portal Inteligência Jovem, que vai do 6º ano em diante, e é uma plataforma para o professor também, que eles têm aulas digitais. Então, o material do 6º ano em diante, ele é complementado. Metade ele é no livro físico, metade ele é aula digital. Para quê? Para dar a liberdade do professor escolher quais as temáticas que ele pode complementar as aulas no material físico, tá? E aí, para a família, a gente tem o Ei Família, que é um aplicativo na palma da mão aí, para que vocês tenham acesso a muito conteúdo, bem explicativo, bem didático, de como lidar com situações diárias de dentro de casa, da educação dos nossos filhos. Dentro dele também nós temos o Mila Responde, que é um canal direto que vocês podem mandar dúvidas para uma equipe de psicólogos da Escola da Inteligência, e é um auxílio, né? Então vocês podem mandar as questões pessoais, não precisa mandar identidade, e isso vai chegar para que a escola possa dar uma orientação, uma sugestão, uma ajuda profissional, né? Nesse auxílio de vocês, seja no desenvolvimento pessoal ou no desenvolvimento da educação dos filhos. Acho que eu falei todos. E além disso, ainda tem os aplicativos que são de uso exclusivo da escola, tá? Pode passar. O E-Gestão é um desses aplicativos que eu comentei, que é exclusivo da escola. O portal de marketing também é da escola. O E-Professor é o canal do professor, de auxílio do professor. E ali o Mila Responde, que faz parte do E-Família. Pode passar. Agora, eu queria apenas ilustrar para que vocês entendessem um pouquinho do que é a TIM. O que é isso que a gente tanto fala aí, que o Dr. Augusto levou tantos anos para escrever sobre. Quero dar um exemplo. O que vocês pensam quando eu digo para vocês 11 de setembro? Torres Gêmeas. Todo mundo pensou a mesma coisa? Alguém pensou alguma coisa diferente? Vocês acham que essa é uma memória agradável ou não? Não. Está ligada a uma tragédia, né? Mesmo que não tenha sido com a gente, uma tragédia. Muita gente morreu nessa situação. Agora, se eu disser para vocês assim, que vocês lembram do dia 11 de setembro de 2018? Alguém?
Não. A não ser que alguém aí faça aniversário ou ganhou filho nesse dia, porque senão dificilmente a gente vai conseguir lembrar, a não ser que tenha acontecido alguma coisa, né? Ou seja, por que eu estou dizendo isso? As nossas memórias estão ligadas às nossas emoções. Aqui eu trouxe para vocês um desenho de como que acontece o processo de formação dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Vocês imaginem que a gente tem os estímulos externos. Pode ser um cheiro, pode ser algo que a gente ouve, pode ser algo que a gente vê, uma imagem, né? Esses estímulos, eles chegam até nós, pelos nossos 5 sentidos. A partir disso, existe um fenômeno dentro da nossa mente que se chama fenômeno RAM. Ele é o registro automático da memória. A gente não consegue controlar ele. Ele é inconsciente. Tudo que está acontecendo à nossa volta, o nosso cérebro está registrando automaticamente na nossa memória, com a minha escolha ou não. A partir daí, essas nossas memórias, elas são organizadas em janelas. As janelas de memória, que nós chamamos. Existem 2 tipos principais de janelas. As janelas Killer e as janelas Light. As janelas Light, como já diz o nome, são luz. Elas iluminam a nossa inteligência. Elas nos trazem emoções que nos deixam leve, que nos deixam alegres. São memórias que estão ligadas a acontecimentos agradáveis. As janelas Killer, como já diz o nome também, elas são assassinas. E são janelas que estão ligadas às memórias tristes, de medo, de perda, sentimentos que a gente não considera agradável. Quando eu falei para vocês 11 de setembro, eu não falei o ano. E todo mundo aqui pensou nas Torres Gêmeas. Por quê? Porque existe uma grande carga emocional. Neste caso, Killer ou Light? Killer, que faz essa memória ser privilegiada e eu conseguir me lembrar do dia 11 de setembro. Mas olha quanto tempo já faz. E eu ainda lembro. Agora, quando eu perguntei para vocês 11 de setembro de 2018, ninguém lembrou? Por quê? Será que o nosso cérebro nesse dia falhou e ele não registrou? Registrou, só que não teve carga emocional. Por isso que as nossas emoções são tão importantes na aprendizagem. A gente vai lembrar daquilo que nos emociona, seja para o bem ou não. O que nós queremos criar nos nossos filhos, nos nossos alunos? Janelas light ou janelas killer? Light, né? Depois da formação de janela lá, nós temos um outro fenômeno que se chama autofluxo. O autofluxo, ele é responsável pela leitura das janelas. É ele quem buscou lá na memória de vocês as Torres Gêmeas, quando eu falei 11 de setembro. Ele foi lá, buscou a janela que está privilegiada na memória. Como é que ela é privilegiada? Pela emoção. Quanto maior a emoção do momento, mais privilégio essa memória vai ter na nossa mente. A partir disso, o autofluxo ele vai agrupar as janelas. Então, quando a gente pensa em Torres Gêmeas, a gente já lembra de avião, a gente lembra de atentado, a gente lembra de terrorista, a gente lembra das pessoas que morreram. A gente vai linkando as nossas memórias e elas vão se agrupando. Nós chamamos isso de plataforma de janelas. Só a partir das plataformas é que nós temos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ideias, fantasias, sonhos. Claro que isso tudo acontece em frações de segundo. E a última coisa desse processo é a nossa atitude. Por isso que a gente sempre fala, não adianta a gente buscar mudança de comportamento somente. Comportamento depende do pensamento. Ele é consequência. A gente só consegue fazer uma dieta, emagrecer, se a gente muda aqui.
não aqui. Aqui é temporário. Eu vou parar de comer, eu vou emagrecer, depois volto, como tudo de novo. Quem tem aí esse problema sabe que é assim. A gente precisa de uma reeducação alimentar. Porque a gente precisa mudar nosso pensamento perante a comida. Mesma coisa. Quando a gente quando a gente busca mudança de comportamento, primeiro a gente precisa trabalhar na raiz do problema. Entender qual é o pensamento que está me levando a ter tal comportamento que eu quero mudar no meu filho, ou que eu quero mudar em mim, né? Deu para entender um pouquinho? Bom, uma das ferramentas, talvez uma das mais importantes que a gente trabalha na Escola da Inteligência, que é uma forma da gente colocar lá na bagagem do nosso filho algo essencial, que eles vão poder carregar por muito tempo. Nós chamamos de cruzar mundos emocionais. É o nome da ferramenta que eu quero ensinar para vocês hoje aqui. Para isso, eu queria pedir para que vocês, se por acaso tiver papel e caneta e quiser anotar, pode anotar, senão tudo bem, tá? Pode passar o slide ali para mim, por favor? Vocês vão imaginar que a linha vertical é a linha da vida de vocês. Olhem para essa linha, tentem pensar 3 momentos extremamente marcantes da vida de vocês em idades diferentes. 3 memórias. Triste e feliz, tá? Não as 3 felizes, nem as 3 ruins. Tentem lembrar de 3 momentos. Um momento muito triste, avassalador, doloroso, difícil, desafiador, enfim, que você deu a volta por cima. Tenta pensar em algum momento de dificuldade e outros momentos felizes também. Vocês conseguem pensar nisso? Se não conseguir 3 também, 2, tá ótimo. Agora, olhem para a linha de baixo. Vocês vão imaginar que essa linha horizontal é a linha da vida dos filhos de vocês. Será que vocês conseguem olhar para essa linha e identificar 2 momentos importantíssimos que, para eles, um triste e um feliz? Tentem pensar. Pode passar. Agora, eu queria perguntar para vocês. Em algum momento desses acontecimentos aí que vocês pensaram, a linha da vida dos filhos e as de vocês se cruzaram? Esses pensamentos, essas situações que vocês lembraram da vida de vocês, vocês já tiveram a oportunidade de compartilhar com os filhos? Um momento muito triste, de realmente sentar com o filho de vocês, independente da idade, falar sobre isso. Mas não é só contar, é dizer como que vocês se sentiram naquele momento. É nomear as emoções. É deixar eles verem a vulnerabilidade de vocês. Para que eles, apesar de acharem e crescerem acreditando que vocês são super-heróis, eles também saibam que vocês são humanos. Que vocês também têm sentimentos. Que vocês também sentem raiva, felicidade, frustração. E que a partir dessa cruzar mundos emocionais, eles vão poder aprender através do exemplo. Isso é cruzar mundos emocionais. É criar pontes. Pontes de comunicação. Para que eles não aprendam só naquilo que a gente fala, mas naquilo que a gente vive. E a gente viveu muito mais que eles. A gente tem muita história para contar. Só que a gente precisa compartilhar. Às vezes a gente se surpreende também. Talvez aquilo que vocês pensaram que é o momento mais feliz ou mais triste da vida dos filhos de vocês, se vocês perguntarem, talvez nem é. Às vezes a gente não sabe.
Pode passar. Isso. Agora, nós já estamos indo para o final do nosso momento. E antes da gente encerrar e de eu poder encerrar a minha fala aqui, eu queria convidar vocês a assistirem um vídeo primeiro. Eu consegui uma bolsa na faculdade. Eu consegui uma bolsa na faculdade. E eu sempre quis a bolsa. E eu sempre quis sair de São Paulo, desde o colégio. Qual que vai ser a maior dificuldade de morar longe de São Paulo? Minha mãe. Ficar longe dela. E ela sempre falava, quando chegasse o dia, ela não ia querer ir comigo no aeroporto. Pra ela voltar sozinha ia ser muito difícil. A entrar de volta. Comparecer ao balcão da companhia, segundo andar do dormitório. Passageiros por gentileza que eu formar uma sala de espera. Senhoras e senhores, boa noite. Nos desculpem pela interrupção. Letícia, sua mãe, tem uma mensagem para você. Oi, Lê. Tudo bem? Como tá indo o voo? Nesse período que você vai estar fora, eu vou estar aqui, torcendo por você. É o primeiro dia das mães que a gente não vai estar juntas. Mas não se preocupa, filha, porque o meu maior presente é ter você como filha. Aproveita seu jantar. Eu fiz com muito amor. E manda notícias. A lasanha é essa que está faltando na mala do filho de vocês. Não precisa ser. Não precisa parar um avião. Não precisa. A gente coloca na bagagem dos nossos filhos pequenas coisas todos os dias. Esses dias eu fiz um encontro e uma mãe se emocionou porque descobriu que o momento mais feliz que o filho dela relatou era o café da manhã que eles tomavam juntos todos os dias, só ele e ela. Porque a mãe trabalhava fora e era o único momento do dia que eles conseguiam realmente se encontrar e sentar juntos e conversar. E o menino disse que esse era o momento mais feliz que ele tinha, a memória light. Às vezes a gente nem sabe, a gente nem percebe que são nas pequenas coisas do dia a dia
que nós estamos colocando a lasanha lá. E vocês querem descobrir que momento é esse mais feliz? Vamos cruzar os mundos emocionais com os filhos? Acho que agora chegou a hora mais gostosa que vocês estão esperando, que eu estou vendo que vocês já estão com papel na mão. Os filhos de vocês prepararam com muito carinho. Eles foram desafiados a também colocar aí, a compartilhar com vocês um momento especial que eles amam, que eles vivem, uma memória especial em família. Então agora vocês podem abrir a cartinha. As cartinhas, né? Quem tem mais de uma. Se por acaso tem alguém que não recebeu, levanta a mão que a equipe vai procurar aí para entregar para vocês também. E aí, gente, se surpreenderam? Que delícia! Pessoal, eu encerro a minha fala hoje aqui com vocês, fechando esse nosso momento, que eu espero que tenha sido agradável, que tenha contribuído, né, com um pouquinho para deixar vocês aí na vontade do que ainda vocês vão vivenciar o ano que vem, que a gente tem muita coisa legal, bacana sendo preparado para o nosso ano de 2022. E a gente espera de coração que vocês possam estar presentes, envolvidos e que acreditem na proposta que a escola escolheu assim com muito carinho para vocês. Lembrem-se que educar é preparar a bagagem da vida com aquilo que é necessário. A bagagem não pode estar pesada demais, senão o filho vai querer largar essa mala no meio do caminho, mas também não pode estar leve demais, que aí vai faltar ferramentas para ele lidar com as situações, os desafios que eles vão viver. Que vocês possam fazer isso com bastante sabedoria e contar muito com a ajuda da Escola da Inteligência nessa jornada também. Muito, muito, muito obrigado pela presença de cada um. Tempos melhores estão por vir. Muitas expectativas para esse próximo ano e para tudo que nós vamos aprender juntos. Mariana, em nome da Escola São Mateus, então nós gostaríamos muito de agradecer pela tua presença e pelas palavras que tu conduziu nessa noite. Acho que elas foram muito incentivadoras, né? Colocou já para nós os desafios que virão, mas ao mesmo tempo de uma forma muito leve. Eu acredito que esse aprendizado ele vai ser construído de mãos dadas, né? Vamos progredir, vamos nos tornar famílias melhores, adultos melhores, crianças e jovens ainda melhores, né? Para uma sociedade melhor. Então nós temos aqui, a Diri vai fazer a entrega, um pequeno mimo de gratidão. Obrigada, acertaram em cheio, que eu sou a louca das plantas. Amém, muito obrigada. Nós agradecemos também nessa noite a todos os nossos colaboradores, aos pais, né? Os nossos estudantes não estão aqui, mas eu tenho certeza que vão receber o abraço desses pais pelas cartinhas, né? Por tudo aquilo que eles já prepararam com antecedência. Agradecemos a Redilar, porque gentilmente nos cedeu esse espaço, né? Para a gente fazer essa cena bonita, receber vocês aqui nessa noite. E antes da gente encerrar, nós gostaríamos de, junto com as profs Nana e Mônica, ou a prof Nana só nesse momento, qual das duas? As duas juntas, cantarmos mais uma canção. E aí sim, após esse momento a gente se despede. Muito obrigada pela presença de todos.
Oi, som. Depois dessas lindas palavras que emocionaram, né? Eu acho que a gente pode cantar juntos, já numa preparação, um novo momento, aquela canção que diz assim: quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber. A gente podia levantar, né? Pra ficar um pouco mais solto, pra poder dançar junto com a gente. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Saber viver, é preciso saber viver, é preciso saber viver, saber viver, saber viver, vai continuar. É preciso saber viver, é preciso saber viver. Uma boa noite a todos, muito obrigada pela presença e que possamos nos encontrar muitas vezes para ouvir palavras tão bonitas como hoje. Boa noite. Boa noite a todos. A foto da equipe.